Retalhos da vida, retalhos da vida. Retalhos da vida, com muito amor, com muita responsabilidade de chegar ao seu coração. Programa de vida. Quando o dia raiar, a Deus se eleve o coração, antes de cada afazer, nasça no bem dele a intenção, nada se deixe de agradecer, cada alegria que acontecer, a Deus que tudo concede a quem nele crê. Não haja uma palavra somente sem a lembrança do onipresente. Sofrer por sofrer é pagão, seja ele resignação. O perdão sempre encontre a ofensa do irmão. Coração vacilar, em Deus se busque logo o perdão, seja de amor cada olhar, pra todo gesto que vem do irmão. A humildade é um grande dom, sabiamente dá os dias tom. Quem tendo a vida oblativa não se tem por bom. De um outro irmão não se ausente, sem receber ou se dar em presente. A dor não resiste ao amor, um conforto tem ao sofredor, que os olhos não se cerrem se a volta pro amor. Programa de vida. Esse é um santo programa de vida dentro do programa Retalhos da Vida. E não nos descuidemos. Queremos hoje rezar. Queremos hoje conversar, refletir e crescer com você que nos assiste carinhosamente, nos dando a eleição do seu coração nesse momento, das 13h45 às 14h45, na TV Futuro e na TV Potiguar. Do nosso coração para o seu coração, não Sônia? Isso é, boa tarde, minha gente. Olha, essa canção que é uma composição de Leia e Sônia, e ela começa assim: quando o dia raiar, a Deus se eleve o coração. Isso é oração. Olha aí, né? Antes de qualquer coisa a se fazer, que haja boa intenção. Isto é oração. É esse preparo interior para que a gente comece o dia. E gratidão é a palavra forte. Então, vai sair de casa, entrega ao Senhor tudo que vai fazer, as decisões, para que Ele conduza, encaminhe tudo. Isso é oração. Que o nosso dia possa sempre começar agradecendo, pedindo ajuda também, entregando também e confiando. E podemos fazer isso sim, em alguns minutos, não custa nada, não custa nada. Cuidemos que não haja de nossos lábios saída uma palavra somente, sem que ela tenha um endereço de amor, sem que ela tenha uma boa intenção, sem que eu me lembro que Deus está presente. Gente, um dia
tem 24 horas. Isso nós sabemos. 1 hora tem 60 minutos. Então, e 1 minuto tem 60 segundos. Haja tempo. E o tempo corre. E de repente, se nós pegarmos as 24 horas do dia, com os 60 minutos que tem cada hora, nós vamos encontrar 1440 minutos em um dia. 1440 minutos em um dia. E mais, a semana tem 7 dias. E um dia tem 1440 minutos. Se nós fizermos a conta de multiplicar, nós vamos encontrar que a semana tem 10.080 minutos. Aí vem aquela... A gente fica até estonteada, né, Sônia? Com tanto número. E que vai só crescendo. Mas observe, aqui a pergunta que já estonteia e talvez alguém possa chegar a angustiar. Desses 1440 minutos que nós temos no dia, quantos de bom grado, parando porque me faz bem, me faz melhor, me alimenta, me renova, me fortalece, quantos desses 1440 minutos eu os dedico em oração, a intimidade com Deus? Nós sabemos que quanto mais se ora, mais se cresce a intimidade. Mas, falando nos 1440 minutos que o dia tem, nesses 1440 minutos, nós dormimos, nós nos locomovemos, nós paramos para comer, para tomar banho, para estudar, para esperar o transporte, etc, 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 etc. Tudo isso mais que justo e necessário. Nós sabemos que a vida humana é alicerçada em 4 dimensões. A dimensão física, que é o cuidado que nós temos do nosso corpo. Nós temos que nos alimentar, nós temos que ser higiênicos, nós temos que fazer exercícios para uma qualidade de vida, nós temos que repousar. Nós temos a dimensão psicológica. Nós cuidamos das nossas emoções a fim de que cheguemos a uma personalidade equilibrada, sensata, adulta, amadurecida. Nós temos uma dimensão intelectual. Cuidamos da nossa profissionalização, ou pelo menos precisamos cuidar da nossa profissionalização, dos nossos estudos. É o nosso racional. E temos uma 4ª dimensão, que é a dimensão espiritual. Aquela que vai além do intelecto, do psicológico, do físico. É a dimensão que ensina o homem a ir além do meramente humano. É a dimensão que nos remete para além dessa vida. Nós precisamos mesmo, carecemos mesmo nos empenhar no exercício cotidiano de buscar essa intimidade. E esse dinamismo, ele se chama realmente oração. Pelo menos alguns minutos de tudo isso que já foi falado aqui, 1440 minutos o dia tem. Será que a gente não pode tirar 1, 2, 5, 10 minutos para ficar nessa intimidade com o Senhor? Aqui, hoje nós estamos falando mais especificamente da oração pessoal. Eu paro, silencio, eu entro em colóquio com Deus, em intimidade com o meu Pai, em sintonia e principalmente com o coração transbordante de amor. Não pode ser de qualquer jeito, tem que ser eu gostando, eu querendo, eu desejando. Porque a oração, ela tem o poder de transformar a nossa vida, o nosso interior, nossa maneira de ser, nossa maneira de pensar. A oração pessoal, ela nos alimenta, ela nos fortalece, ela dá um novo rumo à nossa vida, ele direciona os nossos passos, nos dá respostas a todas as nossas indagações, nos conforta, nos consola, pelo menos alguns minutos. Por isso, meu irmão, minha irmã, é urgente, é para ontem.
Quem já começou, maravilhoso, mas quem não começou, dá tempo. Começa já, começa com esse pensamento, não é? De querer mudar. Todos nós carecemos, precisamos mesmo aprender a nos habituar numa vida de oração, de intimidade com Deus. E Ele sempre espera de nós essa atitude. Ele espera que todos os seus filhos se voltem para Ele. Busquem-no, conversando e escutando também. Isso é oração, apenas alguns minutos. E depois, quando nós nos habituarmos, hein, Leia? Quando nós nos habituarmos alguns minutos, vamos sentindo a força vital dessa intimidade com Deus e precisaremos de muito mais, de mais minutos e mais minutos e mais. Tal qual o apelo que nos faz hoje, que nos fazem hoje as redes sociais, tal qual esse apelo hoje, à medida que nós entendermos que Deus é Deus e nós somos filhos seus, nós começaremos a ter sede, e como a terra não vive sem, como diz aquela canção, Sônia? Como a terra precisa do sol e como a brisa precisa de luz, nós precisamos. Eu preciso de Deus, eu preciso tanto quanto eu preciso viver satisfeito. E à medida que eu conseguir, e que eu entender, e que eu buscar na sede, como diz o Salmo 62, Senhor, a minha alma anseia por vós, como a terra deserta, seca, árida, esturricada, pedindo chuva. Quando nós entendermos a falta que Deus faz, quando nós entendermos que só Ele preenche, só Ele planifica o vazio da nossa vida e que a nossa vida se torna outra, quando nós nos debruçarmos, quando nós nos ajoelharmos, quando nós nos dobrarmos, nos quedarmos ao seu amor, aí não serão só alguns minutos, Sônia. A gente não vai mais querer parar de estar na presença dele. Isso é real. Essa é a experiência que dezenas, talvez centenas de santos nos dizem como testemunho de vida. Enquanto eu não conhecia o Senhor, a minha vida era uma vida. No momento que Ele tomou conta de mim, lá o que diz Jeremias: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Numa luta desigual, dominaste-me, Senhor, e foi tua a vitória. Ele não domina porque Ele impõe, Ele domina porque Ele nos encanta, porque Ele nos seduz, porque Ele é a plenitude da vida. Então, nós estamos vendo, constatando cada vez mais as pessoas em todas as idades, não é, Sônia? Em todas as idades. Crianças já praticando exercícios físicos por uma qualidade de vida. Em todas as idades, buscando caminhadas, academias, reeducação alimentar, treinamentos aeróbicos e muito mais. Isso tudo por causa de um corpo bonito. Aliás, às vezes, mais buscando um corpo bonito do que um corpo saudável. Ah, meu Deus do céu. Nós aprendemos uma frase célebre da literatura latina: mens sana, corpore sano. Precisa haver este duo. A mente sadia trabalha para um corpo sadio. Um corpo sadio requer, cobra, exige, precisa de uma mente sadia. Aliás, essa é uma situação, como eu disse, uma citação latina derivada do grande poeta romano Juvenal. E ainda, para que na vida haja uma equilibrada caminhada, há que se cumprir alguns rituais e seguir algumas exigências. É aí, nesse momento, nesse espaço, nesse foco, que precisamos ajudar-nos na nossa possível falta de sensibilidade ou pouca sensibilidade. Nós precisamos, queridos amigos do Retalhos da Vida, aprender a nos alimentar, a conservar a nossa dimensão espiritual. Precisamos aprender a ter sede, necessidade, avidez pela presença de Deus.
em nós, conosco. E essa sede só pode ser saciada através da oração. Não há outra maneira de eu me encontrar, de eu me unir, de eu ser um com Deus, senão pela oração. Quando a gente ora, cresce a intimidade mais e mais, né, Sônia? É verdade. E a gente está falando hoje no programa, mais especificamente, a quem não tem muito tempo, que pelo menos alega que não tem muito tempo para oração. Mas a gente lembra que aquela frase que a gente escuta há muito tempo é uma questão de prioridade, né? Muitas vezes a gente não prioriza esse encontro mais pessoal com Deus, né? Pelo menos alguns minutos a gente pode deixar assim. Léa falava aí que a gente emprega muito tempo na higiene pessoal, no banho. Ninguém sai de casa sem tomar um banho, sem botar um perfume, sem escovar os dentes, sem tomar um café. Ninguém vai dormir do jeito que chega em casa, sem tomar um banho, sem escovar os dentes, sem comer. Então a gente também vai criando esse hábito. E eu me lembro aqui das redes sociais. Quando a gente vai acessar uma mensagem, eu quero ver se aquela mensagem já veio, que eu estou esperando. Aí às vezes antes de chegar na mensagem, muitas vezes a gente já entrou noutra, já viu um vídeo, já viu isso, e quando a gente perceber, já passou 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, e aí a gente vai vendo, minha gente, quanto tempo, entre aspas, a gente perdeu. E às vezes a gente não se lembra de deixar daquele alguns minutinhos, pelo menos alguns minutos, para essa intimidade com Deus. Apenas alguns minutos. E a gente vai descobrindo o deslumbramento, o encanto do que é estarmos íntimos com Deus. E não é buscar a Deus por obrigação, mas por amor. E não só para pedir, mas também para agradecer. E não só para falar, também para ouvir, sem pressa, sem estar olhando no relógio. Já pensou? Você vai visitar seu pai e sua mãe, hein, Léa? Você já pensou, vai visitar o pai e a mãe, já chega olhando a hora para ver quantos minutos vai ficar. E já diz assim, meu Deus, já se passaram 2 minutos, 5 minutos, eu tenho que ir embora. Como é que vai ficar esse pai e essa mãe? Dizer, meu Deus, eles vieram aqui só por obrigação. Para cumprir o ritual. Mas não é isso que agrada o pai e a mãe. O amor é gratuito. O amor é gratuito. Então, é sem pressa. Claro que a gente não tem tempo de ficar o dia inteiro, mas minutos com qualidade, tempo com qualidade. Meu Deus misericordioso, ajuda-nos a viver muito bem o tempo que tu nos dás, porque o tempo que vai não volta mais. E no próximo bloco, fica aí ligadinho, porque nós vamos também conhecer, aprofundar algumas orientações de como conseguirmos esses alguns minutos com o Senhor, esses minutos de intimidade. Retalhos da Vida, volta já! Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me ilumina, amém. Amém. Essa oração a gente aprendeu pequenininha, reza até morrer. Uma composição nossa. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou Deus Pai que nos criou, tu és meu companheiro, meu amigo e protetor, me iluminas, me governas e me guardas para o amor e me guias pelas trilhas que me levam ao Senhor. Senhor, Senhor, é o anjo da guarda que nos guia, governa, ilumina e guarda, porque o Senhor assim o determinou. Por isso, peçamos ao nosso anjo da guarda todos os dias: toma conta de mim,
Para que eu, quando acordar, não dê logo um pulo da cama e diga: tô atrasado, vou pro banheiro, tomar banho, tomar café. E Deus onde entra? E o ânimo da alma onde entra? Aí eu chego no trabalho já esbaforido, encontro um papelzinho no birô que eu sento nele, que não é meu. A gente diz muito meu birô, a minha sala. É o birô do qual eu trabalho, é a sala na qual eu trabalho. E de repente a gente já começa um dia atravessado. Santo anjo do Senhor, interceda por mim junto ao trono do Senhor Deus, para que eu seja mais suave, educado, manso e queira tê-lo comigo todos os momentos do meu dia. O divino precisa estar impregnando e o humano precisa estar impregnado do divino para que o dia seja vitorioso. Da mesma maneira que se percebe, eu percebo, você também percebe, que se está muito sedentário, que se está muito parado e que a gente precisa se levantar e tomar atitudes, que a gente está desanimado para qualquer atividade, que a gente está bem gordinho, as taxas muito altas, a pressão arterial também alta, a gente percebe também, a gente sente também, a gente experimenta também um vazio na alma, um vazio existencial, um desencanto da vida. Não sei o que está acontecendo, se eu morrer é melhor. Tá um negócio de um desmantelo, eu não quero sorrir, eu não quero comer, eu não quero sair de casa. A gente sente quando isso está acontecendo, um abismo no nosso coração, uma solidão, enfim. Aí é a hora de gritar: socorro! Socorro, meu Deus! Não me abandones! Não me deixes perdido! Não me deixes aqui! É hora de clamar a Deus! É hora de suplicar misericórdia! E acreditar cada vez mais que tudo é possível ao que crê. Tem jeito, tem caminho, tem como. Na verdade, queridos amigos, esse já é em nossa vida um momento limite, quando eu já tô assim, eu não aguento mais a vida, eu nem me aguento mais, a minha vida não tem sentido, não tem cor, não tem brilho, não tem razão, por que tô vivo? Isso já é o limite do limite, não dá mais para continuar como está. Porém, o bom, o saudável é que não esperemos esses momentos de aflição, de sofreguidão, de vazio, de falta de sentido da vida, para buscarmos encontrar o Senhor, para que busquemos a sua intimidade. Só a intimidade com Deus nos abrirá as portas de uma vida plena. Só essa intimidade. Só essa intimidade. Mas às vezes, meus irmãos, a gente esbarra numa frase lapidar: não tenho tempo. A correria da vida não me permite tempo de rezar. Eu até queria, mas não posso. E a gente já sabe que tempo é questão de prioridade. A gente pode organizar, né? Se a gente otimizar o nosso tempo, se a gente organizar, nós somos um pouco desorganizados realmente. E isso reflete em todas as atividades do nosso dia, não é? Na nossa rotina. Muitas vezes a desorganização faz com que a gente se estresse até. Mas, na verdade, se a gente se organizar, a gente vai conseguir. Agora, é preciso, primeira coisa, a gente querer, desejar no nosso coração, ter esse tempo para Deus. Aí, o que a gente vai fazer? Vai reorganizar. O que precisa ser retirado da minha agenda, o que precisa ser incluído, o que precisa ser alterado. Isso mesmo. Onde eu devo gastar mais tempo, onde gastar menos tempo. Então, otimizar o nosso tempo. E aí, eu nos pergunto, quem faz nossa agenda é alguém ou somos nós? Você é quem faz sua agenda. Você é dono da sua vida. Como eu faço a minha agenda, eu sou dona da minha vida. Então, nós precisamos saber e nos dedicar, nos esforçar para cortar o que é necessário, reduzir, incluir, alterar. Porque sem Deus não conseguimos nem cumprir a nossa agenda do dia a dia. Com Deus, começando com Ele, tendo espaço para Ele, a gente vai sentir essa experiência, é dita e é confirmada por muitas pessoas. O tempo rende.
É incrível, né, Leia? É verdade. O tempo rende. E por isso, justamente porque nós estamos falando desde o primeiro bloco e ainda pegando um pedacinho desse segundo bloco, é que nós vamos falar agora. Primeiro falamos de que precisamos entender que sem Deus não conseguimos viver. E de repente, nós vamos falar com muito amor, com muito carinho, depois de pesquisarmos e sentirmos que também é bom para nós isso, algumas orientações de como a gente poder encontrar esse tempo, esse lugar, essa situação, para que nós possamos entrar em oração. Então nós vamos refletir sobre orientações para nós aprendermos como buscar o nosso momento de oração. Porque quanto mais a gente reza, mais cresce a intimidade com Deus. A gente sabe que quando caminha pode estar em oração, quando lava roupa, quando está dirigindo o carro, quando está conversando com alguém. De todas as maneiras, a gente pode estar em oração, fazendo uma visita. Tudo são oportunidades, ocasiões de oração. E todos esses momentos que citamos, e muito mais ainda, podem, se o nosso coração estiver em união com Deus, ser uma profunda oração. Porém, agora, nesse programa de hoje, de maneira mais enfática, nós estamos refletindo sobre a oração pessoal. Deus e eu, Ele primeiro. Onde tem que haver silêncio, prioridade, lugar próprio, ausência de outras pessoas, exclusividade. Então, há um primeiro passo, não é, Sônia, que a gente pode seguir para chegar a esse encontro de oração. É, sim. É interessante quando a gente vai conversar com a pessoa, Leia, e quer uma coisa, um assunto mais reservado. A gente procura isso mesmo. Um lugar mais separado. Às vezes já está no meio do povo e diz assim, eu queria dar uma palavrinha com você, a gente pode ir mais para ali. Então, é o momento da intimidade, é o momento do a sós. Ah, entendeu? Então, o primeiro passo é exatamente isso. Determine, escolha, eleja um lugar físico para ser o seu cantinho de oração. É tão bom. A gente faça essa experiência dentro de casa. Escolha um lugarzinho para... Você já escutou, já viu um filme que se chama Quarto de Guerra? Vou deixar só no ar. Quarto de Guerra. Depois dá uma olhadinha lá, assiste. No pra YouTube, você, né, não sei onde é, mas procura, né? Quarto de Guerra. Quarto de Guerra, e você vai entender o que significa o cantinho de oração. A oração pessoal, que gera intimidade, precisa de um lugar que não haja barulho, interrupções. Aquela conversa que a gente tem em particular com alguém, a gente quer que às vezes a gente desliga até o celular ou põe no silencioso para não ser atrapalhado. Com Deus é a mesma coisa. Né? Segundo passo, sem disciplina, gente, não há oração. Sem disciplina não há santidade. Sem disciplina não há intimidade. É necessário, olha o segundo passo, é vital que se crie, que se eleja uma hora específica para o seu momento de oração pessoal com Deus. Não dá para um dia ser às 7, outro dia ser às 9, outro dia ser às 4. Tem que haver a eleição de uma hora certa. E todos os dias, no seu calendário, no calendário do seu coração de encontro pessoal com Deus, você estar ali naquele lugar escolhido, naquela hora, e dizer, fala, Senhor, tua serva, teu servo, teu filho, tua filha que está aqui estraçalhada, que está aqui desanimada, que está aqui muito feliz e quer aumentar a felicidade, né, Sônia? Está aqui diante de ti, Senhor. Quanto tempo, eu repito, que a gente tem que enfatizar, quanto tempo, queridos irmãos, se dá às redes sociais, se dá à TV, se dá aos amigos, se dá ao trabalho, se dá à família que é santa, sacrossanta, e para Deus, que é aquele com quem nós precisamos estar totalmente bem, alimentados, fortalecidos, para estarmos bem com todos os outros. Então, por favor,
determinemo-nos, começando com alguns minutos apenas. O nosso tema é esse hoje, alguns minutos apenas. Depois nós vamos ver. Por exemplo, 10 minutos a sós com Deus. E você perceberá e experimentará que com o passar dos tempos, dos dias, dos meses, dos encontros, 10 minutos mal darão para um breve cumprimento. E é mesmo, porque a hora, muitas vezes, a gente está num lugar tão bacana, com um grupo de amigos ou em alguma coisa que esteja muito envolvido, a gente diz assim, meu Deus, a hora passou que eu nem vi, né? E é por isso, quanto mais se ora, é aquele efeito cascata e dominó. À medida que eu faço, mais eu tenho vontade de fazer. À medida que eu amo, mais eu sinto necessidade de amar. Quanto mais se ora, vai se criando o hábito, vai se criando a sede, vai se criando o desejo. E eu não consigo mais não ter esses momentos de intimidade. Ontem eu encontrei uma amiga à noite. E ela disse assim, eu passei a tarde rezando. Ela disse com alegria tão grande, eu passei a tarde rezando. Eu disse, como é que foi? Ela disse, eu assisti uma palestra de tal padre, né, na televisão, e eu fiquei, foi muito bonita, isso é oração, gente. Ela teve aquele momento. Então, além da oração pessoal, nós temos uma série de oportunidades. Depois ela viu a TV, depois ela rezou o texto com o marido, então isso, olha a alegria que ela me disse. Que contentamento, né? Um prazer. Bem-estar espiritual. Ela disse, eu tô leve. Ela viajou hoje, inclusive, cedinho. Mas aí ela tá leve, vai leve. Porque a oração, a gente vai ver depois, no terceiro bloco, os efeitos. Essas são as delícias do paraíso, né, gente? Que nós já antecipamos aqui nessa vida. Se aqui pode ser bom, avaliemos o inenarrável, o insondável, que será diante de Deus na eternidade. E mais, minha gente, quando se fala em uma hora certa, em um lugar certo, compromisso é compromisso. Não pode haver desculpas, porque não haverá justificativas. Não importa, e não importa mesmo se estamos cansados, descanse na presença do Senhor. Não importa se está com sono, repousemos, relaxemos, durmamos em presença do Senhor. Não importa se estamos sem vontade, sem foco, mas estejamos na presença do Senhor. A intimidade acontece, mesmo se não temos nada a dizer, porque ainda quando nada temos a dizer, Ele tem tudo a nos amar. E mais, se pegamos no arado, não podemos nunca mais olhar para trás. O terceiro passo é a gente buscar a simplicidade no falar, no orar. Colocar mais e mais nas mãos de Deus, né? Com amor, com humildade, com simplicidade. Não precisa muita coisa não, gente. É falar, é silenciar, é falar, é escutar. É não dizer nada. Muitas vezes a gente se coloca na presença de uma pessoa amiga e conversa com ela, fala, às vezes desabafa muita coisa. E no fim diz, mas foi tão bom conversar com você. Na verdade, houve um monólogo. Ela nem parou para escutar, mas a atenção que ela recebeu daquela pessoa amiga, o olhar, o colo, o ombro, já fez. Imagina Deus escutar de nós. Então, é que possamos dizer, Senhor, recebe-me, recebe essa minha prece, recebe essa tua filha, esse teu filho. O silêncio. O meu silêncio. Eu não sei orar, não sei nem silenciar, Senhor, mas me recebe. Cumpra-se em mim, Senhor, a tua vontade. Orienta-me como eu vou decidir isso, como eu vou escolher aquilo, que resposta eu preciso dar daquela decisão. Eu sei que tu queres sempre, Senhor, o melhor para mim, não é? Então que a gente possa sempre se entregar, confiando, mas principalmente lembrando da oração do publicano e do fariseu. Olha ali o realce da humildade. A humildade chega forte ao coração de Deus. E quanto mais humildes, quanto mais
buscamos a presença do Senhor, mais nós nos aproximamos dele. É possível que alguém, lamentavelmente, não se lembre da oração do publicano e do fariseu. O fariseu chegou bem lá na frente do altar e disse: Senhor, eis-me aqui. Tu me conheces. Tu sabes até que eu sou um bom homem, dou esmolas, cumprimento as pessoas. Isso aí. E lá no fundo da igreja. Não quer dizer que de repente o fato do outro estar lá no fundo da igreja é que ele era humilde, não. Não é o ser rico de bens materiais que nos afasta de Deus. É o sermos eu sou. Sabe quem eu sou? É isso que é aquilo que desagrada a Deus. O rico vai para o céu se ele tem um coração oblativo, generoso, humilde, simples e pobre. O pobre pode não ir para o céu, não é, Sônia? Se ele é uma pessoa vaidosa, se ele é uma pessoa arrogante, é isso aí. Não é a nossa condição financeira, não. É a condição da profundidade do coração. Então, nós falávamos exatamente isso. O publicano dizia lá no fundo da igreja: meu Senhor, meu Deus, meu Senhor, meu Deus, meu Senhor, meu Deus, meu Senhor, não tenho nem coragem de olhar para ti aí no sacrário, para ti aí no santo dos santos, para ti aí no altar. Meu Deus, perdoa-me, Senhor, não sou digno do teu amor. E Jesus disse: aquele saiu muito mais justificado, porque a alma dele estava repleta de amor. O papo tá muito bom, maravilhoso, o conteúdo ali, show de bola, mas ali o nosso horário está mostrando que a gente precisa ir para um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Retalhos da Vida e hoje falando mais a miúde sobre oração pessoal. Queremos falar hoje, não é nem para você que já é acostumado com a intimidade com Deus, com a oração, mas queremos falar hoje mais particularmente para aqueles que dizem: não tenho tempo, não tenho hábito, não entra muito. Então, mostrando assim que é possível. Então, nós começamos falando a necessidade da oração pessoal, da intimidade com Deus. Conversamos aqui também sobre os passos que a gente precisa dar nessa direção. Falamos também sobre o tempo que a gente precisa dedicar, o espaço que nós precisamos ter na nossa vida. E vamos falar agora sobre os efeitos vitoriosos desta ação, dessas atitudes. O que a oração faz na vida da gente? E olha, a oração faz muita coisa. Ela proporciona momentos inenarráveis, inexplicáveis na nossa vida. A gente vai detalhar aqui, Leia e eu, muitas coisas que você já vivencia, que você vai vivenciar quando você se acostumar a ter esse momento para estar na presença do Senhor. E muita gente já vive esses momentos, não é? A gente fala, a gente escuta, mas a gente silencia, a gente se entrega a Deus. São muitas bênçãos, são muitas vitórias, são muitos passos além que acontecem na nossa vida quando a gente aprende e cada vez mais busca ter intimidade. Então, uma das coisas, a oração nos fortalece para enfrentarmos as tribulações. Só falar isso já basta, né? Já entendeu. A vida de intimidade nos impulsiona nossos pensamentos para as coisas do alto. Nós vamos cada vez mais entendendo aquilo que São João fala. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Cada vez mais a gente vai se acostumando. A gente gosta tanto do mundo que não quer ir para Deus, né? A gente até quer, mas queria que pudesse ser aqui, junto com tudo que o mundo tem. Mas tem que haver, dimensão diferente. E aí, a Sônia falou ainda agora há pouco, naquele filme que se chama Quarto de Guerra. E eu quero falar para você agora, dentro dessa vitória que acontece,
de um filme que se chama O Grande Milagre. Vale a pena. Vale a pena você buscá-lo também para assistir. É o enriquecimento. Você vai ver como a vida muda quando a pessoa entende o valor, a sublimidade, a excelsa importância de uma Santa Missa. Tanto que São Padre Pio disse que se nós entendêssemos o valor mesmo de uma missa, na porta de todas as milhões de igrejas teria que haver muitos guardas para fazendo a orientação. Entra por aqui de tanta gente. Para conter as multidões, né? Se entendêssemos, se a gente entendesse. Então, Leia, só para fixar, O Grande Milagre. É um filme, um desenho animado, reúne a sua família, criança, todo mundo. Nunca mais você vai participar da Santa Missa do mesmo jeito. E também a oração nos leva a uma profunda comunhão com Deus. Estar em comunhão com Deus, em sintonia com Deus, em intimidade com Deus, é ficar o dia inteiro sob essa influência de Deus na nossa vida. E a oração nos permite isso. A gente sabe relevar, a gente aprende a relevar, aprende a ser uma outra pessoa quando a oração toma conta da vida da gente. Um quarto ponto, uma quarta bênção, uma quarta vitória é que a vida de intimidade com Deus renova, restaura a nossa vida, tornando-nos mais leves. Ai, eu tô irritado, ai, eu tô desesperado. Mais leve, Fica soft, mais leve. soft. Não significa light, que não vai haver provações. Vai ter provações, vai ter sim. O que vai mudar é a forma da gente olhar, de encarar. Né? Ela também gera paz ao nosso coração, aquela paz interior. Acalma nosso interior, reduz nossa ansiedade. Por quê? Porque a gente divide tudo, a gente para, a gente está em comunhão. Inclusive, aqui eu quero citar Filipenses 4, de 6 a 7, 6 e 7, onde diz assim a palavra de Deus: olha, não fiquem ansiosos por causa de coisa alguma, mas em tudo por orações e súplicas, junto com agradecimentos, tornem os seus pedidos conhecidos a Deus. E a paz de Deus, que está além de toda compreensão, guardará o seu coração e a sua mente por meio de Jesus Cristo. E a gente obtém a maior riqueza. Eu sempre soube disso na minha vida. A minha mãe me ensinou isso. A maior riqueza da vida é a paz interior. Não adianta nenhuma outra conquista se aqui dentro tem tristeza, ansiedade, medo, raiva, rancor. É a paz interior que é o começo de tudo. Faça-se, Senhor. Né? E ainda uma outra vitória que nós temos é que nós estamos buscando sempre, todos os dias, uma vida de intimidade com Deus. Nós teremos mais saúde do corpo, da alma e da mente. Com todo respeito à expressão, pessoas muito perturbadas, pessoas, fala alguns sinônimos dessa palavra, pessoas insatisfeitas, inseguras, pessoas que vivem, desculpem a expressão, mal-humoradas, guardem escutem sua irmã falando com amor, pessoas que têm que viver muito de remédio, de barbitúricos, de antidepressivos. Vai lá ver se não tem uma vida de intimidade com Deus, se tudo que ela tem são problemas, mas ela não buscou solucioná-los em presença de Deus. Das próprias dependências, não é? Químicas. Então é um coração que vai aquietando e encontrando em Deus a força da superação. Né? Ainda antes de você seguir para o outro, há muitas estatísticas, há muitos estudos que estão divulgados, e eu tô me lembrando muito de um que me tocou muito a alma, um médico dizendo, todas as pessoas que rezam e todas as pessoas que têm quem reze por elas têm uma vida de mais serenidade, mesmo numa doença, que possa ser terminal, mesmo numa doença incurável, mas são pessoas mais leves, porque a oração muda uma vida, muda um jeito de ser, muda um semblante sisudo, severo, violento, em um semblante sereno e de paz. A oração também aumenta a nossa autoconfiança, nossa autoestima, tornando-nos senhores e não escravos
do tempo, da nossa vida. A gente parece que toma conta mais, sabe? As coisas dão mais certo, porque a gente já está conosco mesmos, de bem com a vida. Né? A oração também, a vida de intimidade cada vez mais crescente com Deus, nos esclarece quanto às nossas decisões, quanto às nossas escolhas. Isso. A vida é feita de escolhas. Isso. Ora, o dia inteiro, abro a porta ou não, atendo o telefone ou não, converso com fulano ou não, tomo água ou não. É escolha, pode ser escolhas superficiais, frágeis, coisas aparentes e coisas determinantes para a nossa vida. Mas feita de escolhas. É feita de escolha. Porém, as pessoas que buscam uma vida de mais intimidade com Deus estão sempre mais esclarecidas, mais tranquilas quanto à decisão, quanto às escolhas a fazer. Afinal de contas, é maravilhoso, né? Demais. Vale a pena a vida de oração. É porque nós, com a oração, nós nos tornamos mais e mais dependentes de Deus. E é isso que a gente precisa ser, dependente dele. Também nos ajuda a que tenhamos mais sede de Deus. Não é suficiente. A oração faz com que a gente mais e mais queira ficar na presença dele, porque é só vantagem. Tudo, né? Tudo, a forma da gente encarar a dor, de encarar a provação, é diferente. A angústia, tudo isso faz parte do ser humano. Chega para nós tudo, gente. O que muda do endereço para o outro é a forma da gente acolher o que chega. Por uma vida constante, profunda, sincera, verdadeira de oração, nós aprendemos a vencer as tentações. Não há o que explicar. É isso aí. Quero citar aqui Isaías 43, de 1 a 5, onde o Senhor fala que nós somos preciosos aos olhos dele, justamente porque eu quero falar aqui do consolo que a oração traz para o nosso coração. A oração, ela vai nos permitir, não é, o Espírito Santo de Deus em nós. Na oração, a gente precisa pedir a ajuda do nosso anjo da guarda e do Espírito Santo para nos iluminar naquele colóquio, naquele momento de intimidade com Deus. E esse consolo a gente vai sentir, porque a gente vai começar a enxergar melhor tudo aquilo que o Senhor já nos diz pela palavra dele. E que muitas vezes entra aqui e sai aqui. Quando ele diz, não temas, eu te aprecio, te chamo pelo nome, és meu, és precioso para mim. E a gente escuta e muitas vezes sucumbe, porque uma pessoa ou outra nos magoou e parece que o mundo acabou. Então a oração também permite esse momento de consolo, de conforto ao nosso coração. Permita-nos, ó Deus, que nós tenhamos passado o que o Senhor desejou que nós passássemos para os nossos irmãos. Aqueles que estão bem, aqueles que estão mais ou menos, aqueles que estão numa vida de desatino, de sofreguidão, de sofrimento, de perseguição, de perseguidores. Você gostou desse programa? Então compartilha no canal de Leia e Sônia. Compartilhe, mande para as pessoas. Cada um evangeliza no seu estado de vida, onde Deus lhe colocou. Né? Mande para sua família, para os seus amigos, porque é o bem que a gente está divulgando. Carinhosamente a gente agradece os seus acessos e aproveite para se inscrever mais uma vez. Aí vá divulgando o canal de Leia e Sônia. Aí na sua paróquia, na sua comunidade, na sua escola, na sua família, vocês desejariam que Leia e Sônia fossem aí refletir nesses moldes, cantarmos canções envolventes e edificantes, falarmos das coisas que nós cremos? Convide-nos. Olha, eu vou dizer o nosso telefone: 99986 2435 99986 2435, ao seu dispor. Queremos agradecer a você pela audiência, pelo carinho, agradecer a todos e dizer muito, 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 muito obrigada e que Deus abençoe você. E até a próxima, se Deus quiser, com mais um Retalhos da Vida. Retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da